crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa, hoje é dia 12 de abril. Nós vamos começar hoje uma nova disciplina, que é a disciplina de ciências, que vai estar no nosso livro interdisciplinar, que contém ciências, história e geografia, tá bom? Hoje nós vamos começar com o tema aqui, o ambiente e os seres humanos, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, né, os seres vivos, o ecossistema. E vamos começar aqui, ó, com esse textinho bem interessante que fala sobre os seres vivos. Define aqui, ó, o que é ecologia, do grego oikos, casa, e logos, que é estudo, e é a ciência que estuda as relações que os organismos estabelecem entre si e com o meio, né? Nós sabemos que no meio ambiente existe a relação que o ser vivo tem com esse ambiente e a relação que existe entre nós, seres vivos, né? Do ser humano com as plantas, do ser humano com os animais, dos seres humanos entre si, tá bom? Então, isso aqui é a definição de ecologia. A principal unidade de estudo desta ciência é o ecossistema. Então, a ecologia estuda muito o ecossistema, que abrange organismos que habitam uma determinada área, o meio que ocupam e as interações entre eles. Independentemente das dimensões do ambiente, seja ele aquático ou terrestre, os ecossistemas apresentam o mesmo tipo de componentes básicos, né? Então aqui, ó, componentes bióticos, que são os seres vivos que habitam no meio e as suas interações, por exemplo, as plantas, os seres microscópicos, né, os humanos, né, nós humanos, os animais, etc. E os componentes abióticos, que são os fatores não vivos, né, que são luz solar, água, solo e etc. No mundo dos seres vivos, consideram-se espécies um conjunto de organismos, em regra, semelhantes na forma, que podem cruzar-se entre si, originando descendência fértil, né? Por exemplo, a espécie humana, né? A espécie dos animais, a espécie das plantas, e etc. Os organismos da mesma espécie que interactuam numa determinado local e tempo constituem uma população. Populações de diferentes espécies que se interrelacionam são a comunidade biótica. Então, ó, um vai complementando o outro, certo? Então, o ecossistema inclui a comunidade, o meio abiótico e as interações que se estabelecem ali. Os organismos num ecossistema têm uma casa, que é o lugar onde eles habitam, né? Recebe o nome de habitat, né? Essa palavrinha aqui, que inclui fatores abióticos do meio e condições biológicas, certo? Então, dentro de um habitat, tem fator abiótico, tem luz solar, tem solo, tem água, tem ar, né? Então, tudo isso está no habitat, né, das espécies, tá? No caso, vamos falar aqui do ser humano, né, no nosso habitat, que é o planeta Terra. Nós encontramos luz solar, água, luz, ventos, chuvas e etc, tá bom? Aí aqui o textinho de apoio, ele define ambiente, tá? Aqui o ambiente. A vida na Terra depende dos recursos existentes na natureza, da luz e do calor do sol, o solo, a água, o ar, as plantas e os animais. Existem milhões de seres humanos na natureza, cada um com formas, cores e tamanhos diferentes. Assim, tudo que existe, incluindo seres vivos, forma o meio ambiente. Então, tudo que há aqui no nosso planeta forma o ambiente, o meio ambiente, tá bom? Aqui eu vou deixar o link de um videozinho para vocês, que tem uma professora que ela explica sobre as fases da vida, tá? É o ciclo vital. Então, vocês vão assistir esse link, eu vou deixar para vocês, tá? O link tanto na plataforma como o link no grupo. E aí vocês vão responder aqui para mim, ó, depois de assistir, né? Vocês vão responder as questões para mim, né? Analisando o texto e esse aqui analisando o vídeo que a professora colocou aqui. Combinado? Então, são 6 perguntas sobre o texto, são perguntas bem específicas e todas elas estão no texto, estão bem explícitas, não tem que pensar, é olhar lá, ler e responder. E também aqui no vídeo são respostas bem rápidas, que vocês vão analisar o vídeo e já vão responder. Tá bom, meus amores? É isso. Nós vamos estar trabalhando, então, iniciando esse trabalho, né, com ciências, história e geografia. E hoje é a aula 1 de ciências, né, que fala sobre o ambiente e os seres vivos. A professora explicou de uma forma bem rápida, tá? Bem simples. Se surgir dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou respondendo para vocês no particular.
E eu acredito que essa semana a gente já faça uma aula de interação para falar sobre esse assunto. O prazo é 18/4, mas eu peço que vocês façam antes, que talvez lá para quarta ou quinta-feira eu marco uma aula online para a gente discutir sobre o ambiente, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau!